Cara, eu tô meio que cansado das atualizações mais recentes do Minecraft. Não me leve a mal, eu até que tô gostando do rumo que o jogo está tomando. Porém, eu sinto que o sentimento de jogar Minecraft vem sendo meio que completamente apagado ao passar do tempo. Então, pelos próximos 100 dias, eu irei jogar a versão alpha do Minecraft. Claro que é 100 dias no jogo, tá? E a versão alpha é uma das versões mais antigas de todo o Minecraft. Cara, tanta versão que você podia escolher, você escolheu logo essa. E essa foi a primeira frase do meu amigo que irá me acompanhar nessa jornada, JG. Ele foi a única pessoa louca o suficiente que eu chamei e que aceitou jogar essa versão tão antiga comigo. Algo interessante e um tanto diferente dessa versão é a ausência de mecânicas que todos nós consideramos básicas, como a ausência da barrinha de fome. O nosso personagem usa a comida apenas para recuperar seu HP. E talvez a ausência que mais me deu agonia tenha sido a de correr. Sim, o nosso personagem simplesmente não tem a função de correr. Além disso, claro, a ausência de diversas outras coisas que eu vou citar mais pra frente no vídeo. Inclusive, no seu canto superior direito irá ter o contador de dias. Então, caso você queira saber qual dia estamos jogando, tá aí o contador. Mas bem, no início nós fizemos o básico do Minecraft. Pegamos madeira, pedra e alguns outros recursos. E acho que esse é o momento perfeito para eu contar os objetivos que eu vou ter em mente neste mundo. Primeira coisa, nesta versão do Minecraft tudo é extremamente simples. Ou seja, a quantidade de blocos que podem ser adquiridas é muito baixa. Então, um dos meus objetivos é construir uma espécie de museu para colocar todos esses blocos. Segundo, construções. Algo que sempre me incomodou nas versões mais recentes do Minecraft é a progressão. Quando eu jogo, eu meio que me coloco automaticamente em um esquema fixo. Primeiro, ache uma caverna. Segundo, minere. Terceiro, pega obsidian. E quarto, vá pro Nether. E de lá, pega a Blaze e matar o dragão. E só depois de tudo isso eu começo a construir e usar minha criatividade. O problema é que toda vez que eu chegava nessa etapa de construir, eu acabava enjoando do mundo e simplesmente parava de jogar nele. Porém, como este é um mundo de uma versão mais antiga, eu não tenho esse objetivo autoimposto em mim mesmo. Então eu posso escolher o caminho que eu quiser. Eu e JG já sabemos mais ou menos o que estava esperando por nós, já que nós tentamos gravar isso em outro mundo que infelizmente corrompeu. Mas bem, nós estávamos cientes de diversos bugs que iriam facilitar um pouco as nossas vidas. O primeiro deles é o bug de duplicação que o JG aprendeu, que às vezes funcionava e às vezes não. É um bom pra gente guardar nossos itens. Duplication. Eu vou fazer sumir essas 17 madeiras, ó. Calma. Pô, clicou. Nem mesmo ele sabe explicar exatamente como esse bug funciona, mas mais pra frente no mundo, o JG praticamente parou de tentar fazer esse bug porque simplesmente não valia a pena, o risco era muito grande. Ou ele duplicava os itens, ou ele acabava perdendo todos de uma só vez. Algo que vale comentar é que as ferramentas dessas versões mais antigas parecem ser feitas de papelão. Elas quebram extremamente rápido. Mas nós estávamos cavando porque o nosso objetivo neste momento era conseguir alguns minérios e obsidians para fazer um bug que o JG tinha em mente. E se você tem olhos de águia, você vai perceber que eu fiz um bug de reparar os itens. Nessa versão, caso você jogue em um servidor, que era o nosso caso, você consegue reparar seus itens jogando eles no chão e pegando eles logo em seguida, sendo o único bug que eu usei com frequência. Contudo, no geral, nós não fizemos muitas coisas nos 3 primeiros dias, apenas mineramos um pouco, o básico. Mas claro que algumas coisas interessantes acabaram acontecendo, como essa vez que eu estava conversando com minha avó e, do nada, encontrei os primeiros diamantes do mundo. Então, aqui, qual foi o dia que eu me aborreci com você? Nenhum. Nem vou me aborrecer com você, que eu tô menino bom. Eu tenho. E ele lá dentro eu tenho. Aqui, diamante. Boa. Sabe por que eu vi? O quê? Tua avó tava falando aí contigo, tu chegou e falou, achei diamante. Depois disso, meu objetivo e o do JG era encontrar Obsidian para ir para o Nether. Porém, o JG não queria que eu gastasse todos os diamantes em 2 picaretas, já que ele queria duplicar os diamantes. Ele que é a má influência, não eu. Felizmente, não demorou muito para o JG encontrar lava, porém o bobão acabou morrendo. Ai, meu Deus, mentira, não acredito nisso não. Morreu foi. Eu não sei o que aconteceu, o servidor começou a lagar tanto. Então, o que aconteceu?
o servidor começou a lagar. Tava construindo, né, pra mim passar por cima da lava. Nossa, e tu O caiu. bloco que tava embaixo de mim sumiu. E não foi só dessa vez que ele morreu. Eu contei aqui na edição e ele morreu umas 4 ou 5 vezes. Chega a ser bizarro. Só tentando voltar para a área onde nós estávamos minerando. Mas enfim, depois me encontrei com ele e dei uma picareta para ele continuar minerando. Após isso, fui pegar a obsidian e rapidinho voltei para a superfície. Mas eu ainda não tinha encontrado 10 obsidians, apenas 7, faltava 3. Porém, o JG sabia onde tinha lava. Guardar aqui os diamantes, vou guardar esse ferro aqui, esse ferro de É, me stone. bate, seu porra. Ixi, me bate, me bate. Ixi. Não, eu tô aqui. Ah, eu esqueci de avisar, mas o meu amigão Rafael tinha entrado na cal para fazer companhia a gente. Vem aqui nesse canto onde é que eu tô. No canto onde é que eu tô. No canto onde é que eu tô. Deus, morri. Eu vi que... Mas como foi que eu morri? E foi assim que descobrimos que a água dessa versão é um pouco diferente. E não satisfeito, eu morri de novo por causa dessa água bugada. Mas depois de muitos sacrifícios, nós finalmente conseguimos as obsidias e voltamos para a superfície. Em seguida, iniciamos a construção do portal, mas descobrimos que ele, na verdade, só funcionava no modo single player. Mesmo depois de inúmeras tentativas falhas de consertar o portal, nós não conseguimos fazê-lo funcionar. Então nós ficamos putos e quebramos o portal. Após isso, eu decidi iniciar a construção de um terreno para construir a nossa primeira casa. Ah, mas eu não sou no do episódio, eu não quero pesquisar bolas. De alguma forma que eu ainda não entendi como, nós chegamos no assunto de câncer nas bolas. O Rafael comentou que existia um episódio de South Park exclusivamente sobre câncer de bolas. E o pior de tudo é que esse episódio realmente existe, ou seja, isso é uma informação verídica e aquele episódio é bizarro demais. Enfim, eu continuei construindo a casa e depois de um tempinho, ela já estava basicamente pronta. Mas eu estava achando que faltava algo, então decidi construir uma torre gigante que mais tarde nós iríamos nomear de observatório. No meio da construção do observatório, nós iríamos precisar de mais pedra lisa para completar a construção. Porém, o JG me veio com a notícia um tanto trágica. Eu fiz merda. Fiquei fogo em tudo. Meu Deus, o que tu fez, mano? Cara, pegou até na flecha lá longe. Eu não achava que ia ter proporções tão grandes. Nossa senhora! Meu Deus. É muito rápido, velho. Que isso, mano? O JG botou fogo na floresta inteira sem querer. Depois disso, eu continuei construindo o observatório. Lógico que uma hora ou outra os recursos acabavam, então eu sempre tinha que parar tudo para ir buscar mais. Mas depois de algum tempo, o observatório, que no fim das contas era um pilar gigante de pedra, finalmente ficou pronto. E prontinho. Agora é só fazer uma basezinha aí. Finalmente terminamos. No final de tudo, a casa ficou desse jeito. E olha, no futuro eu ia deixar ela mais feia. Pra vocês, isso tudo passou em apenas alguns segundos, mas dentro do jogo foram vários e vários dias construindo isso tudo. Depois disso, eu fui atrás de cacto para fazer a nossa primeira farm do mundo. E para fazer essa farm nós precisamos de cacto. Mas farm do que? Você se pergunta. Mais tarde eu respondo essa dúvida. Caramba, até mesmo rimou. No fim das contas eu decidi explorar só um pouquinho o mundo, já que eu já estava um pouco cansado só de pegar pedra e madeira para completar a casa. E para isso eu fiz um barquinho e comecei a andar um pouquinho com ele. Até aí tudo tranquilo. Até que eu fiquei completamente bugado e não conseguia sair do barco de jeito nenhum. Então eu tive que sair e entrar do servidor para desbugar. E foi aí que isso aqui aconteceu. Oh, Que porra é essa? tipo assim, umas promessas. Isso, olha na tela, Trump era na tela. Eu tô vendo. Era o Brian. Esse bug simplesmente bizarro aconteceu comigo. Eu virei duas pessoas ao mesmo tempo. Com leve medo e com um pouco de razão, me afastei daquela criatura que, teoricamente, também era eu. Do 13º dia até o 16º dia, eu não fiz muita coisa além de minerar carvão sem parar. Só para fazer tochas e finalmente iluminar o observatório inteiro. Depois de deixar tudo bem iluminado, eu resolvi olhar o que antes era uma linda floresta. E agora tinha se transformado num amontoado de árvores pegando fogo. Tudo graças ao JG. Depois de todo esse lenga-lenga, eu fui atrás de mais pedra para criar um novo espaço para a casa. Dessa vez, exclusivo para guardar itens. Além de pedra, eu também peguei madeira enquanto conversava com o Leroy e o Rafael, outro amigo nosso. Bora Só baixar que o eu mod pensei- da não. Jenny. Eu não sei o que é isso até agora, viado. Ei, mano, o Leroy é muito inocente. Olha o que a gente mod, Leroy. Mandei aí no chat geral. Ah, mano. E no meio de tudo isso, eu acabei irritando um pouco o Rafael. Ô, você já viram... Eu queria matar o príncipe Vocês hoje. já viram aquele meme 6-7? Eu vou sair dessa calma, não tô aguentando mais não.
Eu não sou pago pra isso, não. Se eu for ficar mais humilde nessa calça, tu vai ter que pagar um salário pra isso, né? Hoje enchi o saco Se do você ficar Rafael, muito nessa mano. calça. Hoje enchi o saco do Rafael. Pelo amor de Deus, só cala a porra da boca. Faz um vídeo em silêncio. Puta que pariu. Então eu comecei a construção da nova sala de baús. Enquanto isso, o JG, que finalmente tinha chegado na cal, começou a fazer a tal farm misteriosa com cactos que eu tinha mencionado alguns minutos atrás. Depois de um tempinho, a farm já estava pronta, até porque ela era extremamente simples de se fazer. E basicamente era uma farm de tábuas de madeira, utilizando de um bug do barco com cactos. Ao mesmo tempo, a nova sala de baús estava quase completa. Até que isso aqui aconteceu. Bom, né, Rafael? Ah, mano. Já, princípio- Vai de madeira aí só, vai. Não, outro creeper. Puta que pariu, velho. Tá excelente. Ah, mano, de novo. Tá legal, junta tudo. Eu tô só escutando a play. Meu Deus, outro creeper. Sim, por algum motivo eu virei um imã para creepers. Mas depois de muito tempo e esforço, o espaço da sala de baús finalmente ficou pronto. E, meu Deus, eu não lembrava que a casa estava tão feia assim. Depois disso, o JG começou a tentar me convencer a duplicar blocos de diamante, já que, enquanto minerávamos, acabamos encontrando diamantes suficientes para fazer um bloco. E assim, duplicar. Inicialmente eu era contra a duplicação, mas ele acabou me convencendo com um ótimo argumento. Bora duplicar, eu vou fazer o portal do Nether aqui embaixo, tu vai lá no padrão e duplica. Aí tem tudo diamante já, bobão. Precisa de um diamante. Por quê? A gente vai fazer o 6-7 de diamante. Caralho, tu é um gênio. Convencido pela incrível ideia de construir um 6-7 de blocos de diamante, eu decidi aceitar a oferta irrecusável do JG. O bug funciona da seguinte maneira: ao entrar no portal do Nether, você precisa abrir um baú com o item que você deseja duplicar dentro do baú. Depois de chegar ao Nether, você pega o item que quer duplicar, já que o menu do baú ainda continua aberto. Ao voltar para o mundo normal, o item que você quis duplicar ainda vai estar dentro do baú. É como se o baú tivesse duas versões, uma no Nether e a outra no mundo normal. Depois disso, eu fiquei duplicando e duplicando até conseguir uma quantidade razoável de blocos de diamante. Mas antes de iniciar a construção do 6-7 de diamante, eu decidi fazer uma pequena reforma no nosso laboratório. Após essa reforma, nós finalmente iniciamos a construção do 6-7. E bem, ficou assim. Eu acho que ficou bem legal, principalmente se comparado com a casa. Ah, e só para constar, os blocos de diamante que sobraram eu não utilizei em momento algum. Deixei todos guardados e provavelmente eu vou queimá-los no futuro. Depois da construção do 6-7, eu decidi focar mais nos objetivos principais que eu tinha em mente, que no caso seria o museu. Mas para fazer o museu com todos os blocos disponíveis no jogo que dá para coletar, eu precisava de todos os blocos. Então, como eu já tinha praticamente quase todos os blocos coletados, eu decidi ir em busca dos mais difíceis, que no caso seria a Glowstone, a Areia das Almas e Netherrack. Todos esses blocos ficam no Nether e, cara, o Nether nessa versão é um tanto esquisito. Ele é literalmente um inferno. Não tem basicamente nada lá, além da presença de zumbi pigmas e ghasts, que por sinal aparecem em uma quantidade simplesmente surreal. É uma quantidade muito absurda de ghasts. Depois de conseguir pegar os blocos do Nether, eu voltei e coloquei todos os blocos disponíveis dessa dimensão no baú que era destinado ao museu, mas ainda faltavam alguns blocos. E um desses blocos é o bloco mais raro da versão alfa, o bloco de pedregulho com musgo. Diferente das versões atuais, esse bloco não é possível de craftar, ele só pode ser encontrado em mob spawners. Mas antes de ir atrás de um mob spawner, eu decidi decorar um pouco a casa e ir em busca de outros blocos que eu ainda não tinha coletado, como o bloco de argila, bloco de tijolos e até mesmo a estante de livros. E outros blocos que eu prefiro não falar, como a crafting table e a fornalha, porque não precisa, sabe? Eu fiquei um bom tempo indo atrás desses blocos. Com todos eles feitos, eu fui atrás de alguma dungeon. Apesar de ficar vários e vários dias dentro do Minecraft explorando cavernas, eu não achei literalmente nenhuma. E é justamente por isso que o bloco de pedregulho com musgo
é o mais raro de todos. Eu já estava ficando puto e decidi deixar a busca desse bloco para outro dia na vida real, no caso, né? Até que no dia seguinte, graças a JG, nós encontramos uma dungeon. Porém, a minha energia caiu no dia e eu perdi tanto o mundo quanto a gravação. Mas eu já estava prevenido quanto a isso, pois eu sempre fazia backup do mundo caso algo assim acontecesse. Então eu fui até a localização onde a dungeon que eu e JG tínhamos encontrados ficava. E passei um bom tempo apenas cavando e cavando até finalmente encontrá-la. E foi ali que eu finalmente consegui pegar aquele maldito bloco de pedregulho com musgo. E depois de quase morrer voltando, eu finalmente tinha todos os blocos do jogo. Só faltava construir o museu. Mas para construir o museu, eu precisava de blocos para a construção, claro. Então eu fui atrás de separar algumas madeiras e pedras para essa grande obra. Com todos os blocos separados, eu e o JG iniciamos a construção. A minha ideia era fazer algo parecido com uma espécie de espaçonave, mas no final não ficou parecendo uma. Mesmo assim, eu achei bem divertido construir isso, principalmente porque fazia muito tempo que eu não construía algo com um objetivo claro em mente. Essa acabou sendo uma das construções mais legais que eu já fiz. Claro que aconteceram alguns imprevistos. Fazendo, mano. É idiota, paga isso, velho. Paga o quê? O quê? Mas no fim, tudo deu certo. E cara, foi muito legal ver aquela construção tomando forma. E finalmente, depois de muito tempo, nós terminamos o museu. Como eu não queria fazer apenas uma sala reta, eu fiz uma estrutura com várias salas em localizações diferentes. Inclusive, um amigo do JG entrou no jogo e ajudou a gente pegando recursos para nós. Muito obrigado, Vinícius. Em cada sala eu coloquei vários pedestais. E em cima de cada pedestal estava um dos blocos coletáveis da versão alfa do Minecraft. Ver isso só mostra o quanto esse joguinho era bem limitado na época. Eu até fiz um trono de diamante, olha só. Cara, pra ser bem honesto, eu gostei muito dessa construção. E eu adorei cada segundo que passei fazendo ela. Claro que ela não ficou aquelas mil maravilhas que você vê no YouTube ou até mesmo no Pinterest, mas ficou de um jeito que eu olho e eu gosto. E como você pode ver, eu estou quebrando algumas terras, mas não é sem motivo. Nessa altura do campeonato, eu queria deixar o mundo um pouco mais apresentável. Então decidi fazer uma estrada ligando a casa até o museu. No fim das contas, até que a estrada ficou bem legalzinha. Depois de fazer essa pequena estrada, eu decidi destruir uma pequena montanha que tinha ali, porque eu estava com a ideia de construção em mente e aquela montanha iria atrapalhar a visão. Então, depois de um tempinho, eu simplesmente fiz aquela montanha desaparecer. E bem, eu estava com um projeto um tanto ambicioso em mente. Uma construção que provavelmente toda criança já quis fazer. Eu quando era criança sempre quis fazer essa construção, na verdade. Mas nunca fez ou acabou parando no meio do caminho. Inicialmente eu estava meio paranoico em fazer essa construção, mas depois de pensar bastante, eu decidi seguir em frente. Porque seria uma grande homenagem a um grande homem que pisou nesta terra, Jesus Cristo. É aquela frase, se eu não fizer, ninguém fará por mim. Ou seja, se eu não construísse, ninguém iria construir para mim. E sim, acho que ficou bem claro qual era a construção que eu tinha em mente. Ela se trata do Cristo Redentor. Inicialmente eu estava um pouco em dúvida sobre onde eu iria fazer o Cristo Redentor. A minha ideia inicial era construir ele em um lugar meio que plano, sabe? Mas aí eu lembrei que o Cristo Redentor, na verdade, fica em cima de uma montanha, eu acho, né? Então eu comecei a olhar em volta do mapa atrás de uma montanha ou um morrinho bacana, que fosse suficiente alta para ter uma visão legal do Cristo Redentor, mas que também não ultrapassasse o limite de blocos, pois nessa versão, o limite de altura de blocos é bem reduzido comparado às versões atuais. Até que eu decidi fazer nessa aqui. Essa montanha era meio que perfeita, porque ficava em uma localização interessante, extremamente próxima do museu e da casinha. Então eu botei a mão na massa. Uma coisa que eu fiz e esqueci de comentar é que antes de fazer o Cristo Redentor, eu iniciei uma escavação no lugar onde eu e JG mineramos. Só que, obviamente, eu não gravei essa mineração em específico, porque isso iria ocupar muitos gigas no meu HD, que já tá quase morrendo. Então eu vou mostrar como aquela área ficou, ok? Bom, aqui estou eu, né? Vou mostrar aqui a área de mineração que eu falei no vídeo. Basicamente, como eu disse aí no vídeo, eu não gravei, que, cara, eu fiquei um tempão cavando esse lugar só pra pegar pedregulho e enquanto eu fazia isso eu escutava música, então eu mal vi o tempo passar, mas olha só, nossa, tá travando. Isso aqui foi tudo pra fazer o Cristo Redentor e outro projeto que vocês vão ver mais pra frente no vídeo. Aqui, né, os baús que eu coloquei as pedras, a maioria já acabaram as pedras porque eu peguei as pedras
Eu usei nos projetos, claro. E algumas que sobraram, eu levei para outro local que vocês vão ver mais pra frente do vídeo, a nova sala de baú. Eu não sei se eu falei isso no vídeo, mas cara, a Redstone, quase como uma Obsidian, velho. E nessa versão, a Redstone, ela meio que não tem muita função, porque a Redstone nessa versão ela é muito arcaica, então não tinha motivo para eu pegar ela. Tanto que futuramente, né, se esse vídeo for bem e eu queira fazer uma continuação desse vídeo, pretendo fazer vários projetos com a Redstone em si. Também fiz algumas bifurcações, só que eu não sei exatamente onde elas estão. São basicamente alguns corredores meio que retos, não completamente retos. E aqui, por exemplo, ó, esse tipo de coisa que eu tava minerando assim, porque tinha muito cascalho. Que foi um corredorzinho aqui que não sei quem fez. Eu creio que tenha sido o JG eu pegar pedra, que teve um momento que pediu pra pegar pedra pra mim. Ele vai bem longe, eu não sei pra onde vai isso aqui. É isso aí, mano, isso aqui é comprovação mesmo, porque vai que tem gente que não tenha pegado pedra de alguma outra maneira, mesmo que não tenha criativo aqui, pode ter gente... Pode desconfiar, né, mano? E achar que eu tenha usado algum tipo de cheat no mundo, mas não, em nenhum momento eu utilizei cheat nesse mundo. Enfim, voltem pro vídeo aí. Bom, depois dessa pequena explicação, já dá para entender porque eu vou aumentar a quantidade de dias a partir de agora, ok? E bem, a construção do Cristo Redentor foi bem interessante, porque eu queria fazer algo realmente bonito. Afinal, eu estava construindo uma figura histórica extremamente importante, então eu tentei ser o mais perfeccionista possível. Primeiro eu comecei aumentando um pouco o topo da montanha, porque aquele espaço não era suficiente para comportar a estrutura. Depois disso, comecei fazendo um pedestal de pedra, já que o Cristo Redentor meio que não tem pés. Ele fica em cima de uma base de pedra gigante, por assim dizer. No geral, a construção foi muito interessante de se fazer, até porque eu nunca tinha construído nada tão grande assim, tirando mob traps, claro. O Cristo Redentor foi bem complicadinho de se fazer, porque ao mesmo tempo que eu queria criar uma imagem grande e imponente, eu também tinha medo de ultrapassar a altura máxima dessa versão, porque, como eu disse antes, o limite de altura era extremamente baixo se comparado com as versões mais atuais do Minecraft. Teve alguns momentos que eu precisei buscar mais pedra naquela área de mineração que eu mostrei para vocês. Também teve várias vezes em que eu precisei quebrar quase tudo, porque acabei errando o posicionamento dos blocos. E isso aconteceu principalmente quando eu estava fazendo os braços. Mas no final das contas, a construção finalmente ficou pronta. E este aqui é o resultado. Eu sinceramente gostei bastante, ficou simples, mas um simples que é aquele simples bonito. Até porque essa foi a primeira estrutura que eu fiz em todo o Minecraft. Os braços, eu arrisco a dizer, foram a parte mais difícil de se fazer, porque definir a altura certinha deles foi algo bem complicado. Mas é isso, eu gostei bastante do meu Cristo Redentor. Como vocês podem notar, eu acabei esquecendo de comentar, mas eu construí umas espécies de postes para iluminar melhor o local onde todas as construções estão, conectando a casa até o museu. Depois de terminar o Cristo Redentor, eu decidi iniciar a construção de uma escada que levasse até ele, porque, se eu não me engano, o próprio Cristo Redentor da vida real também possui uma escadaria que dá acesso até a estátua. Eu vou aproveitar esse tempo em que eu estava construindo essa escada para contar quais seriam meus próximos objetivos nesse mundo. Como dá para perceber, todas as construções que eu fiz até agora estão extremamente próximas umas das outras, então a minha ideia era construir algo um pouco mais distante. E essa nova construção seria teoricamente uma nova casa, mas eu não queria fazer simplesmente mais uma casa comum. Eu queria fazer algo diferente, algo grande, algo que realmente chamasse a atenção. E foi aí que eu tive uma ideia bem legal, que vocês irão ver mais pra frente no vídeo. Enfim, a escadaria ficou assim, bem simples, mas eu achei que combinou bastante com o ambiente. Agora, voltando ao assunto da nova casa, eu queria que ela ficasse em outra localização, como eu disse antes, um pouco mais afastada das construções principais. Então eu decidi construir do outro lado do rio, mas antes de qualquer coisa, eu fiz uma ponte bem simples, mas como eu já disse várias e várias vezes nesse vídeo, eu achei ela bem legal. Depois de terminar a ponte, eu comecei a terraplanar o local para dar início à nova construção. Depois de terraplanar o local onde a nova estrutura seria construída, eu precisava de recursos, então fui atrás de madeira e separei algumas pedras e deixei basicamente tudo pronto. Com isso feito, atravessei o rio com a nova ponte que eu construí e finalmente comecei a nova construção. E sinceramente essa foi provavelmente a melhor construção que eu já fiz em toda a minha vida. Não que eu tenha feito muitas, mas de longe foi a que deu mais trabalho. E sinceramente essa foi provavelmente a melhor construção que eu já fiz em toda a minha vida. Não que eu tenha feito muitas, mas de longe foi a que me deu mais trabalho. E também a que mais me deu orgulho. Eu passei horas e horas construindo ela. Em um certo ponto, eu até comecei a fazer um segundo andar, que serviria meio que como uma casa, porque eu não queria viver mais naquela casinha que sinceramente era muito apertada. E depois de muito
mas muito tempo, a construção finalmente ficou pronta. E como vocês podem ver, ela é uma igreja. Eu decidi fazer essa igreja porque sempre quis construir algo realmente grande, algo que fosse marcante e que dê para se viver. E cara, eu gostei demais do resultado. E como dá pra ver no contador de dias, nós estamos no dia 99. Faltava apenas um dia para concluir essa jornada e esse desafio que eu mesmo me propus a fazer. Como ainda sobrava um dia, resolvi fazer um barquinho aqui. Um barquinho. Então, finalmente chegamos ao 100º dia. Vou aproveitar o final desse vídeo para me abrir um pouco para quem ficou até aqui e agradecer algumas pessoas. Gostaria de agradecer principalmente a minha melhor amiga, Isabela, que nos piores momentos da minha vida ela sempre esteve lá para me ajudar. Ela é uma das pessoas mais importantes de toda a minha vida. E eu espero que ela esteja extremamente feliz, porque sei que ela está em um lugar maravilhoso. Em seguida, eu gostaria de agradecer ao JG por ter jogado comigo. Ele não pôde aparecer muito depois da construção do museu, porque acabou ficando ocupado na sua vida pessoal. Gostaria de agradecer também ao Henry por ter tentado jogar comigo, porém ele acabou ficando doente e não pôde ajudar. Muito obrigado também a todo mundo do Balacas, meus melhores amigos. Sempre me ajudaram e ajudam até hoje. Thiago, Jadson e Maurício. Obrigado também Rafael, Leroy, Lui, Castiel e Guilherme. E também ao Carlos, que muito provavelmente vai fazer a thumbnail desse vídeo. Carlos, você é um cara muito gente boa, velho. Mas é isso. Deus seja louvado. Meu nome é Oten e eu te vejo no meu próximo vídeo. Tchau.